Olá e bem-vindos a mais uma conversa aprofundada. Hoje, olha, temos aqui um material fascinante. Um plano de estudos super intensivo, coisa de 15 dias só, para tirar duas certificações Microsoft Azure. E não são quaisquer certificações, né? A AZ-104 de administrador Azure e a AZ-700 de engenheiro de redes Azure. A nossa base é um guia em PDF bem detalhado. O nome já diz tudo. Plano de Estudos AZ-104 e AZ-700 em 15 dias. A ideia é essa mesmo. Certificação na velocidade da luz, praticamente. O plano divide o tempo assim de forma bem rígido. 8 dias para AZ-104, depois 6 dias para AZ-700, que é mais específica, né? E aí sobra um dia para a revisão final. Uau! Parece uma maratona mesmo. Vamos tentar entender isso melhor. Sem dúvida. É assim, extremamente ambicioso. 15 dias para cobrir tudo da AZ-104, que já é vasta. E ainda a profundidade da AZ-700, olha, isso exige um compromisso tipo total. Muita disciplina. A divisão 8/6 até faz sentido, né? A AZ-104 é mais geral, administração do dia a dia. A AZ-700 não, ela mergulha fundo nas redes. Pois é. Mas fica a pergunta, né? Será que em 15 dias dá para ir além do superficial, especialmente para quem talvez não tenha uma base tão sólida antes? É um risco. É uma ótima questão. Bom, vamos começar pela AZ-104, então. Ela ocupa a maior parte do tempo, né? 8 dias. O plano já indica os recursos oficiais. Guia de estudos da Microsoft, página da certificação, o Microsoft Learn e os pré-requisitos, claro. Parece o caminho natural para começar. Aí, logo nos dias 1 e 2, o foco é gerir identidades e governança. E isso já vale tipo 20 a 25% do exame. Cobre o Microsoft Entra ID, que era o Azure AD, o tal do RBAC, Role Based Access Control, Azure Policy, Blueprints, subscrições. O plano até sugere. Já vai criando usuário, grupo, aplicando o RBAC. Por que começar logo por aí? Parece fundamental, mas também complexo esse tal de RBAC. Olha, é uma escolha. Interessante, mas eu acho muito acertada. Começar com identidade e RBAC. Bem, isso estabelece a base de segurança para tudo que vem depois. Dominar o RBAC não é só para passar no exame, sabe? No mundo real, talvez seja o ponto mais crítico para evitar acesso indevido, configuração errada ou pior, né? Brecha de segurança. Uhum. Entender quem pode fazer o quê, onde, por quê. Isso é, assim, essencial. É a espinha dorsal da gestão segura no Azure. Não tem como fugir disso. Faz todo sentido colocar essa espinha dorsal logo no começo. Ok, seguindo o plano. Dias 3 e 4, o foco muda para implementar e gerir armazenamento. Pesa um pouco menos, 15 a 20%. Aí entra Storage Account, Azure Files, replicação, backup, gestão de acesso com SaaS Token. E o plano menciona as opções de replicação: LRS, GRS, RAGRS. Além das siglas assim, qual é o ponto-chave aqui para um administrador decidir? Basicamente, é um equilíbrio: custo, resiliência e a necessidade de acesso. O LRS, que é o Localmente Redundant, é mais barato, claro, mas protege só contra falha num data center. O GRS, georredundante, replica para outra região. Aí a resiliência é muito maior, né? Contra desastre regional, por exemplo. Mas, claro, é mais caro. Entendi. E tem o ARS-GRS. É como o GRS, mas ele permite ler os dados da região secundária. Isso pode ser útil para disponibilidade de leitura ou para backup mesmo. A escolha depende muito do quão crítico é o dado e, claro, do orçamento, né? O plano faz bem em focar nisso, porque são decisões do dia a dia. Entendido. Custo versus resiliência versus acesso. Ok. Depois do armazenamento, dias 5 e 6, o plano salta para implementar e gerir recursos de computação. Outra fatia grande, hein? 20 e 25%.
Aqui tem de tudo, VN, máquina virtual, a disponibilidade delas, Availability Sets, zonas, Scale Sets, mas também Azure App Service e até uma introdução a containers com ACI e Kubernetes com AKS. Nossa, parece muita coisa para só 2 dias. Será que o exame exige profundidade em tudo isso mesmo, ou é mais uma visão geral? Ótima pergunta. A Z104, ela tende a exigir um conhecimento mais prático, mais detalhado sobre VMs e as opções de disponibilidade. A diferença entre sets, zonas, scale sets é crucial e também sobre o web service. São pilares, né? IaaS e PaaS no Azure. Certo. Agora, para ICI e a CAS, nesse nível da Z104, a expectativa geralmente é mais conceitual. Entender o que são, casos de uso básicos, não esperam uma administração profunda de Kubernetes. Isso já seria outra certificação. O plano parece refletir isso. Cobre o espectro, mas a prática sugerida foca mais em VMs e App Service. Ok, então foco prático em VMs e App Service e mais conceito em containers. Beleza. Chegamos ao dia 7, configurar e gerir redes virtuais. E aqui o plano dá um alerta. É a seção com maior peso na Z104, uns 25% a 30%. É muita coisa. VNs, subnets, NSGs, firewalls, peering, VPNs, load balancers. Uau! Parece que é aqui que a coisa aperta, né? Qual será o desafio principal que justifica esse peso todo? O desafio, eu diria, é a interconectividade e a segurança juntas. Pensa bem, a rede virtual é a base onde todos os outros serviços do Azure vão rodar e conversar. Então, entender como segmentar essas redes com subnets, como proteger com NSG ou Azure Firewall, como conectar redes entre si com peering ou conectar com o ambiente local via VPN ou ExpressRoute. E ainda como distribuir o tráfego com Load Balancer ou Application Gateway. Tudo isso é fundamental para construir qualquer solução que funcione e seja segura no Azure. A complexidade está nas opções e em como elas interagem. Um erro aqui pode isolar um serviço ou, pior, expor ele sem necessidade. Por isso o peso. Entendi. A rede é tipo a cola de tudo no Azure. Ok. E para fechar a parte da Z104, o dia 8 cobre monitorizar e manter recursos. Pesa menos, 10-15%, Azure Monitor, Log Analytics, Backup, Site Recovery. Parece uma forma lógica de terminar, né? Depois de aprender a construir, aprender a observar e manter tudo funcionando. Exatamente. É o ciclo completo. Construir, depois observar, manter e proteger. O Azure Monitor é central para ter visibilidade do que está acontecendo. Backup e Site Recovery são cruciais para a continuidade do negócio. A porcentagem é menor, mas são operações essenciais no dia a dia de qualquer administrador Azure. O plano também recomenda recursos extras para a Z104. Simulados gratuitos mencionam Exam Topics, IT Exams, guias de terceiros, vídeos no YouTube, até cito o John Savio especificamente, e reforça as dicas-chave. Muita prática no portal, dominar o RBAC-C, entender bem armazenamento e as diferenças nas opções de disponibilidade de VMs e, claro, focar muito nos conceitos de rede. Parece um bom resumo das prioridades, né? Sim, total. E essa insistência na prática, no hands-on, é o ponto principal. Ler sobre um NSG é uma coisa. Agora, configurar testar as regras, ver o tráfego sendo bloqueado ou permitido, isso é outra história. Essa memória muscular de usar o portal Azure, ela é valiosíssima para o exame e para o trabalho real depois. Com certeza. Muito bem. Então, depois dessa imersão de 8 dias na Z104, o plano vira a chave. Muda radicalmente o foco para a Z700, a especialização em engenharia de redes. Isso nos dias 9 a 14. Como é que a mentalidade precisa mudar aqui, segundo o plano? O que muda? A mudança é de ser um consumidor dos serviços de rede para ser um arquiteto, um construtor de redes. Na Z104 você aprende a usar os componentes básicos de rede. Já na Z700, o foco é em projetar, implementar, proteger e otimizar soluções de rede complexas. Muitas vezes integrando o Azure com o ambiente on-premises ou até outras nuvens. É um mergulho bem mais fundo nos mesmos serviços e em outros mais avançados.
Entendi. De usuário para arquiteto, faz sentido. Os dias 9 e 10 já começam fortes. Projetar, implementar e gerir redes híbridas. Peso de 10-15%. VPN Gateway, Express Routes, Virtual WAN. Isso parece ir direto ao ponto de conectar a nuvem com o mundo fora dela, né? Algo que muitas empresas precisam. Exatamente. Conectividade híbrida é um dos cenários mais comuns no Azure. E o plano foca nos mecanismos para isso. VPN site-to-site, que usam a internet pública, Express Route, para quem precisa de conexão privada, dedicada que envolve mais planejamento, custo maior também, e o Virtual WAN, que é uma solução gerenciada para simplificar redes globais mais complexas. Certo. Aí no dia 11 o tópico é projetar e implementar infraestrutura de rede principal, com 20-25% de peso, VNets, subnets, peering, DNS, as rotas definidas pelo usuário, UDRs. O foco aqui parece ser mais no design mesmo, na arquitetura. O que isso significa na prática para o exame? Significa ir além de só criar uma VNet simples. É pensar em como organizar o espaço de IPs, o addressing, como segmentar a rede de forma lógica e segura, o subnetting, como desenhar topologias que possam crescer, que escalem, como o Hub-Spoke, que o plano menciona mais para frente. Ah, sim. E também como resolver nomes de forma eficiente, usando Azure DNS público e privado. E, claro, como controlar o fluxo do tráfego com as UDRs. São decisões de arquitetura, sabe? Que têm impacto a longo prazo na solução. Eita! Chegamos ao dia 12. Outro peso pesado. Projetar e implementar roteamento. 25-30%. Tabelas de rota, Servicing Points versus Private Linking Points, Net Gateway e a menção explícita da topologia Hub-Spoke. O plano até destaca a comparação Servicing Points versus Private Link como algo crucial. Você consegue simplificar essa diferença para a gente? Parece importante? Claro, vamos lá. Os dois servem para acessar serviços PaaS do Azure, tipo Storage, SQL Database, sem passar pela internet pública, direto da sua VNet. Mas a grande diferença é, o Service Endpoint, ele mantém o tráfego na rede do Azure, mas o acesso ao serviço ainda usa o endpoint público dele. A segurança é feita no nível da VNet ou da subnet. Já o Private Link, ele cria uma placa de rede, uma NIC, privada dentro da sua VNet para o serviço PaaS, usando o IP privado do seu espaço. Isso dá um isolamento de rede muito maior. Geralmente é considerado mais seguro, embora possa ser um pouquinho mais complexo de configurar, principalmente por causa do DNS. Entender essa troca, esse trade-off, é vital para o AZ700. Nossa, que diferença! E sim, a topologia Hub-Spoke é um padrão bem comum no Azure para gerenciar redes maiores. Você centraliza serviços compartilhados tipo firewalls ou gateways no Hub e conecta as VNets das aplicações, os spokes, nele. É bem eficiente. Excelente explicação. Obrigada. Dia 13 é dedicado a proteger e monitorar redes, 15 e 20%. Aí aparece aquela tríade, NSG, Azure Firewall e Web Application Firewall, WAF. Além de proteção DDoS, Azure Bastion, Network Watcher. O plano até sugere saber quando usar cada ferramenta de segurança, NSG, Firewall e WAF. Como é que a gente diferencia isso na prática? Pensa em camadas de defesa, tipo assim. Os NSGs são a primeira linha. Operam nas camadas 3 e 4, IP e porta, direto na placa de rede da VM ou na subnet. São simples, distribuídos. O Azure Firewall já é um serviço centralizado, mais inteligente. Opera nas camadas 3, 4 e até 7. Oferece coisa mais avançada, como filtrar por nome de domínio, FQDN, Threat Intelligence. Ah, ok. E o WAF. Esse é específico para a camada 7, para HTTPS. Protege aplicações web contra ataques comuns, tipo SQL Injection, Cross-Site Scripting. Geralmente ele está junto com o Application Gateway ou o Azure Front Door. Saber qual aplicar onde é chave para ter segurança eficaz sem complicar demais. E o Network Watcher. Essa é a ferramenta essencial para diagnosticar problema de conectividade, o salva-vidas do engenheiro de redes. Percebido. Camadas diferentes, propósitos diferentes. Ok. O último dia de estudo focado, o 14, cobre projetar e implementar acesso privado a serviços Azure.
Peso menor, 10-15%, volta a focar em Service Endpoints versus Private Link, mas também traz para a conversa o Front Door, Application Gateway, Load Balancer, tudo nessa perspectiva de acesso privado. Como é que esses caras se encaixam aqui? Olha, aqui a ideia é ver como expor ou acessar serviços de forma segura. O Private Link, como a gente viu, é a chave processo privado aos serviços PaaS. Já o Application Gateway, com ou sem WAF, e o Front Door, eles são mais sobre como expor as suas aplicações que rodam em VMs, App Service, etc., de forma segura e resiliente. Eles podem ser integrados com VNets para manter o tráfego interno o máximo possível. Uhum. E o Load Balancer distribui tráfego dentro da VNets. O plano parece querer garantir que se entenda como esses componentes trabalham juntos para criar fluxos de tráfego que sejam seguros e eficientes. Entendido. E assim como o para a Xeon 4, o plano sugere recursos extras para a Z700. Inclui simulados pagos, como o Measure Up, que o pessoal costuma recomendar bastante, e as dicas finais para a Z700 reforçam focar em topologias, entender bem a diferença Private Link Service Endpoint, saber aplicar as ferramentas de segurança certas no lugar certo e usar o Network Watcher. Sim, são os pontos nevrálgicos da Z700. A complexidade está nos detalhes, sabe? E nas interações entre esses serviços todos. O Network Watcher, em particular, nossa, é o melhor amigo do engenheiro de redes Azure quando a coisa não funciona como devia. Imagino. E aí, chegamos ao dia 15. Revisão final. O plano é direto. Manhã com o simulado completo da Xeon 4 e revisão. Tarde com o simulado completo da Z700 e revisão. E à noite, descansar. Rever só os tópicos mais difíceis e relaxar. Parece uma boa estratégia para consolidar tudo e achar os pontos fracos, né? Absolutamente. Fazer simulados em condições parecidas com as do exame real ajuda muito a gerenciar o tempo, a pressão e a análise dos erros. É aí que está o aprendizado de verdade. Entender por que você errou é muito mais importante do que só ver a resposta certa. E o descanso final, olha, é crucial. Chegar no exame exausto é pedir para ter problema. Verdade. O guia também dá umas dicas gerais que valem para os dois. Estudar de 4 a 6 horas por dia, ufa. Fazer pelo menos uns 3 simulados completos de cada certificação, criar resumos, usar o portal Azure intensivamente de novo, prática é fundamental, aproveitar o crédito gratuito do Azure e até explicar os conceitos em voz alta, tipo técnica Feynman. Mas essa recomendação de 4 a 6 horas diárias por 15 dias seguidos, nossa, parece brutal. É realista para quem tem trabalho, família? É extremamente exigente. Não tem como negar. Sendo realista, isso talvez seja mais viável para alguém que consiga, sei lá, tirar umas férias só para isso ou esteja entre projetos, numa pausa. Para quem trabalha em tempo integral, nossa, comprimir tanto conteúdo em 15 dias seria um desafio hercúleo. Talvez impossível sem sacrificar sono, vida social. Pois é. Mas a mensagem central, ela continua válida. A prática intensiva é necessária. Talvez o prazo de 15 dias precise ser ajustado para a realidade de cada um, claro. Mas a intensidade do estudo prático, essa sim é inegociável. E sobre os detalhes dos exames que o plano menciona, 50, 60 questões para a Z104, 40, 60 para a Z700, 100 minutos, nota 700 de 1000 para passar. A nota de corte mostra que não precisa ser perfeito, né? Mas precisa ter um conhecimento sólido, funcional, e a inclusão de labs na Z700 só reforça ainda mais essa necessidade de experiência prática real. Faz todo sentido. Talvez o plano sirva mais como um roteiro de conteúdo e intensidade, mesmo que o prazo precise ser mais flexível. Então, o que a gente tira disso tudo? Temos um plano super ambicioso, bem detalhado, que cobre os tópicos-chave e martela na tecla da prática. É um caminho rápido, sim, mas muito, muito íngreme. Exato. É um bom retrato da quantidade de conhecimento que essas certificações exigem. E talvez a reflexão mais importante que o plano meio que levanta sem dizer com todas as letras seja, além de conseguir o certificado, o badge,
Como é que dominar de verdade esses conceitos de administração e principalmente de redes complexas no Azure? Como isso pode transformar a nossa forma de pensar arquitetura de nuvem? Como isso muda a forma como a gente resolve problemas, como constrói sistemas mais seguros, mais eficientes no nosso trabalho do dia a dia? O valor real está aí, nessa transformação de competência, muito mais do que só no papel do certificado. Nossa, uma excelente perspectiva para a gente terminar. O guia original termina com um "Você consegue", força. E com essa energia, a gente fecha a nossa análise desse plano intensivo. Obrigada por nos acompanhar nesta conversa e até a próxima!